Olá, povo de Deus, como é bom estarmos juntos, mesmo que seja em mais um culto online. Mas eu creio que a presença de Deus ela vai nos envolver, porque nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. Mas antes, eu gostaria que você compartilhasse o link desse culto para todos os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também possam louvar e adorar ao nosso Deus. Abra seu coração e vamos adorar ao Senhor. Vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós podemos depositar no Senhor toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Jesus é a base da nossa fé, Ele é a base de toda a nossa esperança. Ainda que não haja alimentos, ainda que não haja paz, ainda que não haja força, mas nele está a nossa esperança. Nele você pode depositar toda a sua fé. Por isso você pode erguer as suas mãos onde você está, erguer a sua voz em adoração a Ele,
porque a palavra do Senhor diz que Ele nos faz voar acima de todas as tribulações. Ele nos dá a ligeireza das costas e nós podemos em adoração exaltá-lo, levantar nessa hora o seu nome, glorificar o seu santo nome. E você vai cantar mais uma vez em fé. Diga: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez diga: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pelo Brasil você vai cantar em uma só voz. Diga: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Onde chegaram nossas vozes? Diga: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor, em Ti, Senhor, em Tua presença. Que adoração maravilhosa. Eu creio que no momento que nós estamos adorando, a presença do Senhor, ela vem e ela nos envolve e ela traz a doce presença e a manifestação do nosso Deus através do Espírito Santo. Agora, nesse momento, nós vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, que também é um ato de exaltação, de gratidão por tudo que Deus tem feito a nós. Apresente agora seus dízimos e suas ofertas. E se você quiser também passar na Secretaria da Igreja para estar trazendo as suas ofertas e seus dízimos, você pode vir no horário comercial ou também fazer uma transferência bancária. Vamos orar ao Senhor? Pai, abençoa, Pai, a oferta, os dízimos de todos os teus filhos que nesse momento estão apresentando com toda a gratidão, com o espírito, meu Deus, grato pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará. Multiplica, meu Deus, a semente dos teus filhos e que o Senhor possa, meu Pai amado, trazer sobre nós as chuvas de bênção, abrir as janelas dos céus, em nome de Jesus. Amém, amados. Aleluia. Já adoramos ao Senhor, já ofertamos a Ele. E agora vamos receber o pão do céu, amém? Abra o seu coração para a ministração da palavra de Deus. Olá, queridos, que bênção! Mais uma vez juntos aqui para
celebrarmos ao Senhor, já louvamos a Ele, já o adoramos. Agora nós vamos partir para a ministração da Palavra de Deus. Agradeço muito você estar conosco aqui. Gostaria de pedir a você que pudesse compartilhar esse link desta mensagem, deste culto com seus amigos, com as pessoas que você ama, para que elas também, com certeza, sejam abençoadas assim como você nesta ministração. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está escrito em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de peles de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, porque vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Queridos, esse texto aqui é muito precioso, né? Uma história muito poderosa da Palavra de Deus que aconteceu realmente assim num momento muito poderoso que antecedeu a vinda do Senhor Jesus. Temos como tema nessa noite: de volta ao arrependimento. Queridos, é um tempo muito importante, porque é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados cometidos contra o Senhor, antes que seja tarde demais, pois os dias de sua vinda se aproximam. Queridos, temos visto os sinais, estamos num momento onde Deus tem nos mostrado de uma forma muito clara que tudo aquilo que Ele havia prometido, que aconteceria antecedendo sua vinda, que seriam os sinais, está patente aos nossos olhos. Todos nós estamos vendo, ouvindo, e não há como negar que tudo o que está acontecendo agora realmente confirmam que está muito próximo o grande dia do Senhor. E é importante abrirmos o coração para este tema, para aprendermos, já que está no momento, o que fazer, como viver, o que nós podemos tomar como decisão na nossa vida para nos prepararmos para este dia. E o que nós vemos, queridos, como algo de muita importância para uma preparação para encontrar com o Senhor é o arrependimento. O arrependimento é o caminho para Deus, é o caminho para uma reconciliação com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Sem arrependimento não tem como nos chegarmos a Ele. Mas arrependimento por quê? Porque nós pecamos. E a única forma de consertar um caminho de pecado é através do arrependimento. E nós precisamos voltar à essência do verdadeiro arrependimento, porque como nós somos pessoas que viemos de uma natureza caída, a natureza de Adão, nos reconciliamos com Deus por meio da morte de Jesus, mas existem resquícios da velha natureza na nossa vida que precisam todos os dias serem negadas. O grande problema é que muitas vezes nós acabamos perdendo essa essência do verdadeiro arrependimento. Até porque muitas vezes, queridos, nós não compreendemos exatamente como viver uma vida de arrependimento e como praticar um verdadeiro arrependimento.
Então o arrependimento significa voltar para consertar aquilo que eu fiz de errado. Arrependimento significa dar uma viravolta na vida, e eu estava caminhando em direção à prática dos pecados, mas agora eu desisto, eu volto, quero mudar, contrariar esses caminhos que eu estava vivendo. Então o arrependimento de verdade é uma tomada de decisão, é virar as costas para o pecado. Se eu digo que me arrependi, mas eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo virar as costas para o pecado, deixar de praticar aqueles pecados, então não foi um arrependimento genuíno. Então eu preciso voltar, retomar, rever. Como a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, as mulheres de Deus a si mesmo. Nos autoexaminarmos para ver se realmente os nossos caminhos são de arrependimento verdadeiro ou se simplesmente vivemos de remorsos. Sentimos um certo desconforto ao pecar, mas acaba que o prazer no pecado acaba se sobrepondo ao sentimento de desconforto que sentimos, porque como nós amamos a Jesus, nós não queremos pecar, não queremos magoar o nosso Deus, mas às vezes acabamos nos contaminando com o pecado, nos embriagando com os prazeres do pecado, que o arrependimento fica para segundo plano. Sentimos um certo remorso, mas isso não vai transformar a nossa vida, porque o que transforma a vida é um arrependimento genuíno, verdadeiro, quando eu decido, não quero mais pecar, não quero mais fracassar, não quero mais viver essa vida de pecado, e eu desisto de viver pecando, tomo uma decisão de vencer aquele pecado, de lutar contra, de não andar segundo aquilo que está proposto pelo inimigo. Então isso é um arrependimento verdadeiro, só que é importante nós termos realmente no nosso coração uma compreensão muito forte disso. Por isso, precisamos retornar, voltar, antes que seja tarde demais. Não dá para nós vivermos de qualquer jeito, sem ter uma consciência do poder maldoso do pecado. Porque se eu não tiver essa consciência, eu infelizmente não vou viver de uma forma tão contundente no meu coração contra o pecado. Eu vou acabar cedendo em certos momentos. O pecado é terrível. O pecado nos separa de Deus. E o caminho de volta para Deus é o arrependimento. Quando eu pratico o arrependimento, eu estou me reconciliando novamente com o Senhor. Por isso que o arrependimento tem que ser verdadeiro. Por isso eu tenho que sondar meu coração e voltar de volta. Eu não posso prosseguir sem analisar como estão os meus caminhos. E é interessante que esse texto, queridos, ele nos mostra o caminho do arrependimento. Como é que eu posso retornar, voltar? O que eu posso fazer? Eu preciso seguir exatamente o exemplo do profeta João Batista. E o que ele nos instrui nessa história, nessa passagem que nós lemos? O caminho do arrependimento, ele envolve, primeiro, preparação. Isso aqui é algo muito importante quando eu decido realmente viver uma vida de arrependimento genuíno, verdadeiro, para vencer o pecado. O profeta disse: prepara o caminho. Eu acho interessante essa expressão preparar o caminho, porque pré significa anteceder algo. Eu pré-estabeleço o que eu vou fazer. Eu preparo antes de prosseguir. Então é muito importante você preparar o caminho. Preparar o caminho significa fazer antes, porque o dia do Senhor vem, está próximo. Queridos, preparar o caminho é começar a corrigir as coisas antes de tudo, agora. Não é esperar. Eu lembro que um dia eu estava pregando
a palavra de Deus para uma pessoa e falando de arrependimento, falando que Jesus viria, que iria buscar a sua igreja para levar para o céu. E aquela pessoa ficou pensando no que eu estava falando e disse assim para mim: então eu vou sempre estar perto de você, porque no dia que tocar a trombeta, que eu souber que a igreja está subindo, eu vou agarrar no teu pé que eu quero ir junto. Então a pessoa estava pensando que não, eu posso viver de qualquer jeito e no dia do arrebatamento, no dia da vinda de Cristo, eu dou meu jeito e vou para o céu. Vou agarrar no teu pé porque eu sei que tu vai, e graças a Deus ele pelo menos tinha essa ideia, né? Tu vai para o céu, então eu quero agarrar no teu pé para mim junto. Só que o que o profeta está dizendo é que não é assim, é pré-estabelecido, é preparado, é antes, não é na hora. Prepare o caminho, trabalhe antes, viva de modo digno antes, comece a viver uma vida de santidade agora. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa ideia. Não, quando estiver bem pertinho, eu vou corrigir. Só, queridos, que o dia do Senhor será como um ladrão que não vai avisar o dia que ele vem. O Senhor está nos avisando através dos sinais. Então, eu tenho que estar preparado para aquele grande dia. Não é na hora, é antes. Porque na hora não vai dar tempo. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Eu tenho que estar antes voltando a prostrar ao Senhor, pedir perdão dos meus pecados, consertar meus caminhos, preparar o caminho. Quem não estiver preparado não terá essa graça de encontrar com o Senhor Jesus. Jesus mesmo, muitos exemplos ele citou sobre esse dia, de estarmos preparados. Lembra da parábola das 10 virgens? Diz que 5 eram nécias e 5 eram sábias. As 5 sábias estavam preparadas, elas tinham o óleo na lâmpada e ainda tinham óleo de reserva, porque elas se prepararam. As nécias tinham o óleo da lâmpada, mas elas não tinham óleo de reserva, ou seja, elas não prepararam o seu caminho. E na hora que elas perceberam que ia faltar, elas queriam pegar das que estavam preparadas. E elas disseram: não, é bom vocês irem, senão vai faltar para vocês e vai faltar para nós também. Então elas foram preparar na hora. Elas foram preparar o caminho, preparar o óleo. Só que já não estava mais tempo. Quando elas chegaram, as 5 prudentes já haviam entrado e a porta já havia fechado. Porque tem que preparar antes. É preparar. Não é na hora. Você que quer ir com Jesus para o céu, meus amados, prepare o caminho agora. Os sinais estão aí. Não ignore os avisos do Senhor. Haverá o toque da trombeta. E só irão com ele aqueles que estiverem preparados. Segunda coisa muito importante que aprendemos com o profeta João Batista nesse texto: além de preparar o caminho, nós precisamos endireitar as veredas. Você sabe que veredas é muito parecido, vereda e caminho são parecidos, mas não é a mesma coisa. Vereda é um caminho de atalho. É tipo um atalho, é um caminho, mas que é um atalho. Eu saio do caminho e pego um atalho para chegar mais rápido no meu objetivo. E ele está dizendo aqui, prepare o caminho, ok? Mas também endireite as veredas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de engano, onde falsos pregadores, onde pessoas vão, de alguma forma, tentar deturpar a palavra de Deus, vão tentar manipular esta palavra e pregá-la de uma forma que ela não seja ministrada na sua essência. A Bíblia diz que haverá falsos profetas. Então tem pessoas que vão pegar um atalho, vão entortar suas veredas para tentar chegar. Mas, queridos, a palavra de Deus nos instrui que nós temos que endireitar estas veredas, não podemos pegar atalhos tortuosos. Hoje nós estamos vendo muitas coisas sendo ministradas
sendo ensinadas. Eu já vi muitos ensinos que são contrários à palavra de Deus. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, eu agora faço parte de uma igreja que está crescendo muito no mundo, no Brasil, que é os desigrejados. Eu não quero mais congregar em nenhuma igreja por causa da decepção com líderes, pastores, com irmãos, né, com pessoas que dão mau testemunho, e eu não quero mais congregar, não. Eu estou seguindo a Jesus, só eu em casa, estou indo muito bem, e parece ser bonito e justificável isso, mas a Bíblia diz, o escritor de Hebreus diz, olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns, que fazendo isso acabaram adoecendo. Queridos, Jesus, ele nos instruiu viver a vida da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Se eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo, então eu não faço parte desse corpo. Temos que ter muito cuidado, porque alguns ensinos como esse parecem serem justificáveis, mas será que não é um atalho? Não é uma vereda torta que precisa ser alinhada, endireitada? Temos que ter muito cuidado. Queridos, o Espírito Santo, ele está na sua casa, aonde você estiver. Mas congregar, queridos, é um princípio estabelecido pelo nosso Senhor. Nós somos um corpo, nós somos a igreja. É muito importante você congregar, fazer parte de uma igreja onde vai ter pessoas que vão falhar sim, que vão dar mau testemunho, infelizmente, tem todo tipo de gente. Mas é justamente neste corpo, com pessoas que ainda não chegaram à perfeição, como nós, como eu, como você, é que nós vamos sendo aperfeiçoados. Por isso é importante. Então, não deixe de congregar. Nós estamos no período de pandemia, onde muitas cidades e estados não estão podendo congregar, mas quando voltar, quando liberar, volte para a sua igreja, volte para congregar com seus irmãos, volte a estar no meio dessa comunidade preciosa. É muito importante você fazer parte do corpo de Cristo. Não podemos pegar um atalho tortuoso. Endireite a sua vereda. Além de preparar o caminho, deixe a vereda aplumada com o caminho. Ela não pode. O caminho é Cristo, né? O apóstolo João deixou escrito no Evangelho que ele, Jesus, capítulo 14, versículo 6 de João, do Evangelho de João, ele é o caminho. É ele que é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então eu não posso seguir uma vereda que não esteja de acordo com o caminho. Por melhor que ela pareça, por mais que ela me dê a ideia de que eu vou chegar no meu destino até mais rápido, mas se ela não estiver alinhada com o caminho, eu não posso chegar a Cristo. Diz a palavra, prepare o caminho e endireita as veredas. Não siga qualquer atalho. Tenha muito cuidado. Siga a palavra de Deus. Se de repente você estava numa igreja que não estava realmente pregando o evangelho verdadeiro, tudo bem. Você tem todo o direito, saia. Mas procure um lugar onde prega verdadeiramente o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, e continue congregando. Isso vai ser bênção na tua vida. Nós temos benefícios poderosos de fazer parte desse corpo de Cristo. Terceira coisa importante aqui, que você deve aprender de volta ao arrependimento, é o retorno à simplicidade. Retornar à simplicidade significa guardar o nosso coração daquilo que está proposto hoje, dos ensinos que muitas vezes, até por meio da Bíblia, às vezes são ensinos que não estão 100% de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos ensinados a ter, a possuir, a conquistar. E isso vem da natureza do nosso Deus. O nosso Deus quer que conquistemos, que cresçamos, que sejamos prósperos. Sim, Ele quer. Ele tem prazer na prosperidade dos santos, dos justos. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque
essas coisas levam pessoas a saírem do padrão de Cristo. Ele mesmo disse, olha, você tem que ser simples, simples como as pombas. O grande problema é que às vezes nós, filhos de Deus, cristãos, se não tivermos cuidado, nós prosperamos tanto que nós passamos a tirar o foco dos valores eternos e colocar nos valores terrenos. Infelizmente tem pessoas cristãs que entregaram a vida a Jesus, prosperaram e deixaram de viver a simplicidade da vida. Porque quando nós paramos de prestar atenção, de viver a simplicidade, nós começamos a ignorar coisas de muito valor. Olha só, João Batista, ele vivia de modo simples. A roupa dele era de couro de camelo, ele fazia refeições bem simples, ele não tinha muitas coisas, banquetes luxuosos, era um homem simples. Eu não estou falando de ser simplista, mas eu estou falando de simplicidade, de você viver uma vida simples. E quando eu estou falando de simplicidade, não estou dizendo que você que tem condições de andar num carro, né, de alto padrão, de viver numa casa de alto padrão, você não pode. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode sim. O que não pode é o seu coração se apegar a essas coisas e tirar você do nível da simplicidade. A simplicidade te leva a ter comunhão com qualquer pessoa, a respeitar qualquer pessoa, a andar em qualquer ambiente. Quando você sai disso, você começa a perder a essência da natureza de Deus, porque o nosso Deus, apesar de ser o Senhor dos... Ele é simples. Ele sabe entender o coração de todos, porque o coração de Deus não se prende a posses. E olha aqui, de acordo com a palavra de Deus, Deus tem uma morada esplendorosa, algo sobrenatural mesmo. Porém, aquilo ali não é o que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus somos nós. Pessoas que falhamos, erramos, mas Ele nos ama. Ele nos dá atenção. E nós temos que ter essa natureza da simplicidade, de você chegar na igreja e não ser conhecido pela posição social que você tem, pela profissão que você exerce, pelo o tanto de riquezas que você tem, mas de você chegar no meio dos irmãos, tanto faz com alguém de uma classe social alta ou baixa, e você tratá-los como irmãos, da mesma forma. Por isso que eu acho lindo que a igreja tem como princípio chamar um ao outro de irmão. Oi, irmão. Não é oi, doutor. Oi, empresário. Infelizmente, acaba ocorrendo isso em alguns lugares. Tem o culto dos irmãozinhos de lá, né? Pobrezinho, tem o culto dos empresários. Irmãos, culto é do Senhor Jesus. Ele é o que merece ser cultuado. Na igreja nós somos irmãos. Temos que viver uma simplicidade, onde todos diante de Deus são iguais. É isso que é poderoso, é isso que produz unidade no corpo de Cristo. Por isso, não deixe de viver a simplicidade de Cristo. Isso te leva a viver realmente uma vida digna diante de Deus. E isso só é possível através de alguém que volta a um arrependimento verdadeiro, não a remorso. Aquela pessoa que arrependeu de verdade seus pecados, ela consegue viver uma vida digna, mas muito simples. E é de respeito a todos. E eu creio, queridos, que com o coração arrependido, estamos nos preparando para encontrar com o nosso Deus. Ele irá arrebatar a sua igreja e nós iremos com Ele, porque estamos de fato voltando ao arrependimento. Gostaria de orar por você agora, abençoando a sua vida, sabendo que você que está ouvindo, ficou até o fim, ouvindo essa mensagem, é porque você tem um coração arrependido, um coração verdadeiramente quebrantado diante de Deus. E eu quero abençoar a sua vida orando por você e sua família. Meu Deus amado, em nome de Jesus,
Estamos voltando a um arrependimento genuíno. Não queremos ter no nosso coração nenhuma raiz de amargura, de orgulho, de prepotência. Queremos viver de modo digno diante do Senhor. Queremos ter um coração quebrantado de arrependimento. E isso nos levará, meu Deus, a um caminho preparado para encontrar contigo, a endireitar nossas veredas antes que seja tarde demais. E não sair de uma vida simples diante do Senhor, onde reconhecemos o valor de todos uns aos outros. Que o Senhor abençoe essa pessoa onde ela estiver, que o Senhor manifeste o teu poder sobre ela, sua casa, e declaro, meu Deus, que o Senhor nos dará sabedoria nesses dias para caminharmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Agradeço a sua companhia. Novamente peço, compartilhe com outras pessoas essa mensagem se ela te abençoou e que você possa continuar no caminho que é Cristo, esse caminho de arrependimento. Deus te abençoe. Se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Tem, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Brasil, você deixou o primeiro amor, mas agora é hora de voltar. Fernandinho, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor.